Bom dia e bem-vinda ao meu tricô diário, edição Balanço de fim de mês. Esse mês, finalmente, eu consegui terminar algumas coisas. Eu vinha me sentindo um pouco, não culpada, mas eu vinha me sentindo assim um pouco. Que eu tava devendo algumas coisas, eu acho, porque não é dever, mas é porque eu acho que é legal vir aqui e mostrar peças que eu tô fazendo e que eu tô terminando, né? E de repente fazia muito tempo que eu não tava terminando nada. Então eu tava começando a ter um pouco essa sensação assim de eu só mostro coisas começadas e coisas na metade. E cadê terminar? Na verdade era mais uma sensação comigo mesma, sabe? Um pouco de angústia dessa coisa de eu tô fazendo tanta coisa e nada termina. Eu sei que eu tenho muitos projetos ao mesmo tempo, eu sei que eles vão demorar para terminar se a gente não foca em um, né? Se a gente distribui o nosso foco em um monte de coisa, é óbvio que vai demorar mais para terminar. Mas tem que terminar em algum momento, né? E daí eu tava sentindo que tava demorando para terminar as coisas. Mas eu terminei 3 peças esse mês. E isso me deixou realmente bastante feliz. Uma delas eu vou ter que mostrar só em foto, que foi um gorro que eu fiz pro meu marido. No ano passado ele me pediu um gorro e eu fiz um gorro com as cores do Boca Juniors, que é o time dele. E ele ama, ele adora, ele usa bastante. Bastante não, porque ele é super calorento, mas na época que realmente faz frio, daí ele usa, né? Daí, fim de semana passado, eu tava lá em Gonçalves e ele tava comentando que ele gosta do gorro dele e tal, mas que ele queria um que tivesse uma cor assim um pouco mais neutra, né, para usar com tudo, porque ele ama o gorro dele, mas ele falou, de repente, às vezes sair com um gorro que é azul e dourado o tempo todo, ele queria ter um que fosse assim um pouco mais neutro. E aí ele queria alguma coisa tipo preto, cinza. Só que daí eu falei para ele, eu não tenho esses fios aqui numa espessura legal para fazer um gorro quentinho e gostoso. E que eu ia ter que comprar. Ele falou, não, usa o que você tem aí. O que você tem aí? E aí eu encontrei esse que eu falei pra ele que era marrom. Aí quando eu mostrei pra ele, ele falou, isso daí pra mim não é exatamente marrom, é tipo um dourado e tudo mais. E é verdade, ele é uma cor muito interessante. Ele é uma mescla de cores e ele tem assim um monte de tons. E eu acho muito bonito, tanto que eu comprei, né? Mas ele tava aí no meu estoque, ainda pensando o que fazer. Obviamente é um Malabrigo Rios, né? Se você me acompanha, você já sabe que eu amo o Malabrigo Rios. E daí eu fiz pra ele. E aí ficou assim e ele adorou. Ele queria mais curto dessa vez, com uma aba menor. E daí é super rápido de fazer, né? Em 2 dias eu terminei, e só que aí ficou lá com ele, obviamente, né? Então eu só posso mostrar em foto. Mas ele tá super feliz, ele adorou. E a verdade é que eu tô louca pra fazer um gorro de Malabrigo Rios pra mim também, porque ele é muito fofinho, é muito macio. E se você faz um canelado legal, tipo esses que eu fiz, canelado 2x2, por exemplo, fica muito fofinho, sabe? Eu quero fazer um pra mim, mas eu quero fazer um pra mim com uma aba bem grande assim. Não é uma aba, como que a gente fala? Uma barra, né? Bem grande, pra poder esquentar as orelhas e tudo mais. Outra coisa que eu finalmente terminei, que eu já comentei com vocês várias vezes que o negócio não terminava nunca, nunca, foi o teste que eu fiz para Verônica Lindbergh, a Kutova Kika, que chama Cornflake Top. Eu fiz, eles estão indo pro verão agora, né? Então tá todo mundo fazendo peças de verão e tudo mais. Então é essa regata aqui. Ela é uma regata toda feita em ponto arroz. E aí aqui atrás ela tem um canelado nas costas. E aí ela tem uma coisa que eu achei muito, muito simpática, que além dela ter essas laçadinhas aqui no meio, aqui no pescoço, nas costas e na barra, ela tem essas bordas em escaminhas de crochê. E eu adorei fazer. Aí, tá vendo? Fica no pescoço, né, na gola, nas cavas e aqui embaixo também. Eu achei tão gostoso. É gostoso de fazer e é simpático. Eu achei que ficou super simpático. Eu fiz essa daqui com
o fio 26, com o fio 26 da Made by You, nessa cor verde água, óbvio que é linda. E eu não vou vestir aqui pra vocês porque tá frio, tá? Mas tem essa foto aqui que eu tirei quando eu terminei, que eu tava super feliz que finalmente terminou. Na verdade, eu tava feliz por duas coisas, porque eu vou ficando, quando chega na hora do corpo de uma peça, eu vou ficando meio cansada e eu quero terminar logo. E eu já notei que eu tenho a tendência a falar, não, aqui tá bom, e termino. E depois eu fico com um monte de peça curta. Não super curta de ficar assim, de não poder usar, mas peças que eu falaria, poxa vida, 2 dedinhos a mais, sabe? Não custava nada. É uma coisa que eu tô começando a querer mudar em mim, ter esse pensamento de, você chegou até aqui, falta 2 dedinhos. Então, de repente, assim, põe esse projeto de lado, faz outro para dar aquela, sabe, limpada de paladar, e depois continua 2 dedinhos, não é dizer que é mais o dobro da peça, né? Então eu tenho meio que apostado nesse pensamento e eu acho que eu vou ficar mais feliz com as minhas peças. Bom, e a terceira coisa que eu terminei foi o Trinigan maravilhoso, que a gente fez o TJ, estamos fazendo, ainda não terminamos. Esse é o Cardigan Trinigan, da Andrea Mowry, que eu mostrei para vocês que eu estava fazendo. Ele é uma peça, eu fiz mais curta, tá? A dela acho que vem até mais aqui embaixo, assim. Essa eu queria mais curta, essa não foi de preguiça. Até porque começa de baixo para cima, né? Então a gente faz primeiro a barra, daí a gente faz o corpo até separar aqui as frentes, aí a gente faz frente, costas e depois faz as mangas. E aí, obviamente, faz o canelado dessa faixa da gola, dos punhos e tudo mais. E eu tô muito feliz com essa peça, porque eu confesso que, assim, quando a Andrea Mowry lançou, eu achei bonito, mas, sabe, não me chamou, não foi das peças que me chamou. E aí, muito tempo depois, que foi agora no começo do ano, as meninas falaram, vamos fazer esse, vamos fazer esse, vamos fazer esse. Tá bom, vamos fazer esse. Eu pensei, beleza, eu vou ter um cardigan que é bonito, mas não era, assim, a peça que eu teria posto na minha fila, mas tudo bem. E eu fiquei apaixonada por ele, na verdade. Eu não sei se foi também a combinação de cores, o fio que eu usei. Eu mostrei para vocês já, né? Eu usei o novo fio da Círculo de 100% merino, que é o Bossa Nova. Eu usei essa cor, que é um turquesa, chama Devoção. E para fazer o coloridinho é o berinjela, que é um mesclado que tem roxos, é uma cor linda. Eu sou apaixonada por essa cor. E aí, engraçado, ficou meio parecido com o da Andrea Mowry, a versão original dela. O dela é um pouco mais azul, mas ele também tem um mesclado assim. E eu amei o caimento dele. Quando eu terminei, ele fica como a maioria das peças de lã, um pouco assim enrugadinho, né? Ele fica meio tenso ainda. Eu lavei no último dia de sol que fez aqui, lavei, bloqueei e ficou absolutamente maravilhosa. Ficou, tá vendo, soltinha, com um bom caimento. Ficou, ai, tô super apaixonada. É um kimono lindo, ele tem essa proposta mesmo de ter essa manga mais curta. A minha acho que até fica um pouco mais comprida que a dela. Acho que a dela fica um pouco mais aqui, assim. Mas ela é para ser assim mesmo, aberto, sem botão. É bem tipo um kimono mesmo, né? E eu gostei muito, porque eu não tenho nenhuma peça que seja tipo um kimono. Então eu achei legal a proposta. E a única mudança que eu fiz foi que a gente faz aqui, a gente quando junta as frentes e as costas, a gente faz uma costura exposta. E a receita pede para fazer com a mesma cor do fundo, então era para ficar verde. Mas eu achei que ia ficar bonito com esse mesclado, então eu fiz ela mesclada. Eu achei que ficou lindo. Eu gostei desse detalhe. E aí agora aproveitar para usar, porque tá fazendo maior frio, né? Então aproveitar para usar bastante esses dias. Ele realmente é muito gostoso. Aí ele tem uma história que poderia ter sido uma história de terror, mas graças a Deus não foi. Quando eu terminei, no dia seguinte eu fui blocar. Como eu falei, foi o último dia de sol que fez aqui, sol mesmo, né? Foi tudo timing perfeito. Aí lavei, do jeito que eu faço, lavei, deixei descansando dentro da água morna. Depois eu vou falar aqui o que eu fiz, mas eu não estou recomendando que você faça, hein? Por favor, tá? É aquelas coisas que a gente faz quando a gente sabe, quando a gente está disposto a lidar com a consequência daquilo. Então não estou recomendando, tá bom? Quando eu tinha a minha lava-roupa, que era de abertura aqui em cima, eu sempre centrifugava minhas peças de lã.
porque apesar dela ter uma centrífuga rápida, eu não sei, eu acho que o formato que ela era nunca estragou nenhuma peça, nunca puxou fio, nunca feltrou, nunca fez nada. Então eu usava para centrifugar. Agora eu tenho uma de abertura frontal, e aí ela tomba a peça, e eu tenho a impressão de que isso faz, ela mexe mais lá dentro. Porque a centrífuga de cima, ela gruda na parede e aí ela só gruda, ela não fica sambando dentro da máquina, né? Isso para centrifugar, não para lavar. Eu não lavo minhas peças de lã na lava-roupas, tá? Jamais. Mas para centrifugar, ela grudava na parede e simplesmente tirava toda a água. Então nunca estragou nenhuma peça. Quando eu troquei por essa, que é frontal, ela tomba lá dentro, até que pegue velocidade mesmo, ela tomba. E esse monte de movimento me dá medo de filtrar. Então eu nunca mais centrifuguei. Só que daí, essa peça é muito grande. Eu usei mais de 5 novelos do verde e mais de 2 novelos do mesclado. O que dá mais de 7 novelos de 155 metros e 100 gramas. Quer dizer, tem quase 1 quilo essa peça, certo? Então ela é uma peça pesada, densa. Eu falei, nossa, ficar enrolando na toalha como eu faço, eu vou usar todas as toalhas da casa e não vou conseguir secar o suficiente. E aí, é o que eu falei, eu não estou recomendando, tá? É que é minha peça, foi meu trabalho e eu estava ciente das consequências. Eu falei, eu vou experimentar e centrifugar. Essa lava-roupa que eu tenho agora, ela permite você escolher a centrifugação. Então eu pus na centrifugação mais baixa, que é 400 ciclos, e o que eu pensei também? Isso daqui é lã, mas isso daqui é lã tratada, é superwash. Então a lã superwash tem menos tendência a filtrar. Então eu falei, eu vou apostar, mas é o que eu falei, eu vou apostar, é minha peça, eu sabia que podia estragar, eu não estou recomendando. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu quero deixar isso muito claro, tá? Para depois ninguém falar assim, ah, você falou que é para pôr. Não estou falando que é para pôr. Normalmente a gente não põe peças de lã na lava-roupa, nem para centrifugar quando você sabe que ela vai ter muito agito, porque isso ajuda a filtrar a lã, tá? É que lã tratada, lã superwash, tem menos tendência a filtrar, mas podia ter prendido no tambor, e puxado o fio, enfim, tá? Foi consequência que eu estava disposta a enfrentar. E graças a Deus não aconteceu nada. Ela centrifugou perfeito, tirou toda a água, ela ficou só úmida. E aí a história de terror não é essa. A história de terror é que eu pus lá no quintal, em cima do EVA, lindo, estiquei, tudo bonitinho, sol batendo. Eu falei, gente, que maravilha. Chamei os gatos para dentro, porque o que acontece? Eu nunca deixei lá fora no quintal, porque os gatos sobem em cima do tricô. Então eu sempre deixo no meu quarto. Só que os gatos já estão mais velhos, mais acostumados. Eu comecei a deixar as últimas peças que eu bloqueei, eu deixei no meu quarto, em cima da cama, com a porta do quarto aberta. E ninguém nunca mexeu. Então sabe quando você fala, os gatos cresceram, né? Tá bom. Botei ali no chão, no EVA, deixei no sol, chamei os gatos para dentro, dei patezinho para eles ficarem felizes. Meu caçula estava aqui no sofá, falei, ótimo, vai ficar na companhia dele. E saí para, acho que buscar alguma criança na escola, ir ao mercado, alguma coisa. Quando eu voltei, a peça remexida em cima do EVA, eu falei, não. Eu fui olhar vários fios puxados, eu juro por Deus, eu queria arremessar os 3 gatos na rua. Gente, eu não faço maltrato com os animais, tá? É a expressão da frustração que eu fiquei. Nunca maltratei os gatos e nem vou maltratar. Não bati neles, ninguém tá de castigo, não fiz greve de fome, nada, tá? Pode ficar tranquilo. Mas a vontade era, porque eu não sei quem fez, a vontade era de pegar os 3 e jogar na rua e falar, quer saber? Se virem. Porque alguém, não é que alguém deitou no tricô, alguém afofou o tricô, sabe? E eles estão com as unhas compridas, também culpa minha, porque eu preciso cortar. Então, assim, vários fios puxados, eu juro, eu fiquei tão brava. Você fala, gente, eu testei pra botar na centrífuga, deu certo, e aí eu simplesmente boto em cima do EVA no quintal e os gatos vão lá e fazem tudo que a máquina de lavar roupa não fez. Olha, juro, queria matar. Falei, beleza, deixa eu terminar de secar. Botei no meu quarto, embaixo do ventilador, fechei a porta para terminar de secar e falei, depois eu vou cuidar. E aí eu fui pegando uma agulha e fui meio que colocando os fios no lugar. Tem um lugar ou outro que agora eu já nem consigo ver mais, que tinha ainda um fio meio puxado. Até não consigo ver mais, acho que de usar ele já entrou. Mas eu dei uma mexida. Então, uma coisa que você pode fazer quando você puxa fio é puxar com cuidado os pontos dos lados, para você meio que redistribuir esse fio que foi puxado.
O problema desse fio aqui do Bossa Nova, como eu já falei algumas vezes, ele é um fio composto de muitos cabinhos. Então, tanto que você vai ver, trabalhando com ele, quando ele vai distorcendo, esses cabinhos ficam meio soltos. Às vezes a gente tricota e deixa um cabinho para fora. Ele meio que se distorce e fica esses cabinhos muito fininhos. E o gato que puxou aqui, puxou alguns desses cabinhos muito para fora. Então não é só que o fio ficou puxado, mas ficou com cabinhos mais soltos, sabe? Eu acho que teve um outro que arrebentou. Então assim, eu mexi nos pontos devagar, com cuidado, guardei esses fios que foram para fora e no final das contas, você vê, eu nem sei mais onde estava. Mas foi sorte. Juro, eu fiquei tão brava. E ainda esses dias, a Inês, minha amiga, perguntou como que é a relação dos seus gatos com o tricô. Eu falei, olha, eles são ótimos, eles não mexem. E realmente eles não mexem. Eu posso largar o tricô no sofá. Eu nunca largo, mas poderia largar no sofá, por exemplo, ninguém mexe. Eu deixo em cima da minha mesa de trabalho, quando raramente eles sobem lá, eles sobem, cheiram e vão embora. Eles não mexem, eles não comem fio, eles realmente não fazem nada disso. Não derruba novelo no chão para brincar, nada, nada. Nunca mastigaram cabo de agulha, eles são realmente muito tranquilos. E aí eu achei que eles estavam tranquilos também para o tricô no chão, mas aí o tricô no chão foi muito para eles. Alguém comentou que pode ser ciúme, porque eu passei muito tempo trabalhando no cardigan e tudo mais. Eu acho que pode ser também, mas também eu acho que não é. Eu acho que queria pôr o cheiro na peça, sabe? E daí rolar na peça. Como eles fazem com a gente, se esfrega na gente, sabe? E eu tinha acabado de lavar. E eles têm uma coisa com cheirinho de coisa lavada, assim, eu não sei o que é. Então, assim, eu acho que foi toda essa loucura dos gatos. Mas deu tudo certo, no final tá tudo bem, o cardigan tá aqui inteiro, lindo. E no final ele nem ficou tão pesado, eu achei que ele ia ficar super pesado. Ele tem mais de 700 gramas, ou seja, ele é uma peça pesada, obviamente, mas ele não ficou pesado de usar, sabe? Pesado de você usar e falar, parece um manto. Não, ele é bem, bem gostoso. E me perguntaram sobre esse fio Bossa Nova. Gente, eu super recomendo. Ele não tem um preço barato, se você pensar em fios industrializados, mas ele é 100% merino. Ele é uma coisa que a gente não tem aqui industrializado. A gente não tem assim uma grande oferta de fios industrializados. A gente tem muito fio artesanal, maravilhoso, de lã, e que realmente são mais caros. É um trabalho artesanal, um trabalho manual, né? A gente tem fios da fazenda, a gente tem Urdes Atelier, a gente tem os fios da Tecerlã. São fios que são trabalhados, são 100% de lã, mas são fios que são tingidos manualmente, não tem uma grande indústria por trás que faz as coisas com maquinário, então, evidentemente, custa mais caro. Esse fio é mais barato do que esses que são artesanais, porque ele é um fio industrializado, produzido em larga escala e tudo mais. Por outro lado, ele é mais caro do que os fios industrializados que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado com acrílico, né? Quando a gente fala de círculo, de pinguim, de cisne, a gente está pensando em fios de, sei lá, fio caro custa quanto? R$40 um novelo, sei lá, esse daqui custa 75. Mas, de novo, é 100% lã, certo? É um fio totalmente natural, totalmente biodegradável, é um fio que tem regulagem térmica, a gente já falou sobre isso. A lã é maravilhosa porque a lã ela tem uma regulação térmica no nosso corpo que significa que ela é um fio, é uma fibra respirável. E aí, óbvio, não dá para usar uma peça dessa no verão, nosso verão do Brasil. Mas você tem uma grande gama de temperaturas em que você consegue usar uma peça dessa. Porque ela te esquenta no frio, mas ela respira quando não está tão frio. É diferente do acrílico, por exemplo, que não é respirável. O plástico não é respirável, né? Ele segura o calor. Então ele deixa a gente muito quente em meia estação, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele não aquece do jeito que a lã aquece. Enfim, eu sou uma grande defensora de usar lã. Eu acho que, mas a gente não pode usar fio caro, é complicado ficar pagando fio caro. Eu concordo. Mas eu prefiro comprar menos fio e fios naturais do que comprar um monte de fio e fio acrílico. É a minha preferência, tá, gente? Cada um faz o que quer. Então eu acho que vale o preço, tá? Assim, não é sempre que a gente pode, eu sei, mas se puder, eu acho que principalmente pro frio,
eu acho que é uma boa compra. Qualquer fio de lã, esse ou esses artesanais que eu falei, são maravilhosos. Então eu achei que ele tá super aprovado, esse Bossa Nova. Ele é muito gostoso, ele tem cores lindas. E agora que eu sou louca por esse berinjela para ter uma blusa inteira com ele. Vamos ver se... Tá longe na fila, né? Mas em algum momento vamos ver se eu consigo. Que mais? Aí a gente tá fazendo. Então esse TJ acabou. Foi o TJ do Trinigan. Hoje a gente tem o último encontro online. A gente vai, tipo, encerrar o ciclo. Mas, como eu já falei aqui, essas assessorias, quando as pessoas compram, você tem direito a 2 anos. Você tem 2 anos de acesso. Então, na verdade, tem muita gente que comprou, começou a fazer, mas parou e não sei o quê. Tem 2 anos para assistir todos os vídeos, para participar do grupo de WhatsApp, tirar dúvida. Então, assim, tem um super proveito, né? Eu terminei agora porque eu preciso ter um prazo. Mas não é todo mundo que terminou, tem um monte de gente que ainda está fazendo. E eu deixo essas assessorias disponíveis ainda para compra, porque é uma coisa, eu acho que é uma coisa que as pessoas podem ter proveito. Aliás, deixa eu aproveitar e falar um pouco sobre os TJs, porque eu acho que às vezes tem uma certa confusão aí a respeito do trabalho que eu estou fazendo. Eu chamo de TJ, mas na verdade são aulas, é uma assessoria com aulas praticamente, certo? Eu gravo um passo a passo de literalmente todas as partes da receita. Então, é como se fosse um curso mesmo. Você assiste vídeos desde a montagem até cada pedaço da peça, cada parte. Eu gravo vídeos lendo a receita, explicando a receita, falando das diferentes modificações que você pode fazer, tipos de fio que você pode usar. Então, assim, eu chamo de TJ porque ficou meio que o apelido, né, que a gente usa, de chamar de TJ. Mas não é só um TJ, é uma assessoria, é um curso praticamente. Então, um dia desses, eu estava num desses grupos de tricô que eu participo e as pessoas estavam meio que questionando o valor. Nossa, tudo isso para um TJ. Mas é que eu acho que é importante explicar. Os TJs que eu acho que as pessoas estão acostumadas, principalmente aqui no Brasil, que tem um valor baratinho e tudo mais, é literalmente um TJ. Tem um encontro, 2, fala um pouquinho, tira dúvida, mas é um negócio assim totalmente livre. O meu, obviamente, é livre, mas ele é um curso. Então, você entra na plataforma e você tem assim, uma série de vídeos de literalmente todos os passos da receita, que para você realmente fazer a receita completa, você tem 4 encontros online. Eu geralmente divido as receitas em 4 partes, então eu vou gravando uma parte, outra parte, em 4 partes, e aí eu faço um encontro para cada parte. É evidente que se a gente está mais para frente e você está mais para trás, você pode continuar tirando dúvida. Mas a ideia é que são 4 encontros, um referente a cada parte, que é para tirar as dúvidas que podem ter ficado, mesmo tendo assistido o vídeo e tudo mais. E tem o grupo de WhatsApp, que é para a gente trocar essa figurinha, dúvidas e tudo mais, durante todo o tempo. Então, às vezes, um pedaço do vídeo que a pessoa pode não ter entendido, ou às vezes uma modificação, alguma coisa que a pessoa quer fazer e não está contemplada nos vídeos, né? Uma troca de espessura de fio, ou um tipo de uma fibra diferente. Então, assim, só para entender, eu chamo de TJ, mas na verdade isso é uma assessoria, um curso, tá? É por isso que ele tem um valor mais alto do que os TJs que vocês estão acostumados. Porque ele é um passo a passo mesmo, é pegar na sua mão para você fazer a peça do começo ao fim, tá? Para ter uma ideia, no ano passado a gente fez aquela regata Love Letter da Kutova Kika, da Verônica Lindbergh, que é toda em renda, literalmente toda em renda. E ela tem vários gráficos diferentes, porque ela vai trocando os pedaços da renda, então ela vai fazendo vários gráficos. Quando a gente pensou em fazer, um monte de gente falou, mas eu nunca fiz renda, eu tenho medo, eu nunca, não sei ler gráfico de renda. Gente, eu fiz vídeo de todas as linhas, de todos os gráficos. O vídeo agora linha 1, carreira 1 deste gráfico, é assim, Carreira 2 é assim. Esse que a gente está fazendo agora da Misurina, que tem uma pala em jacar, eu gravei um vídeo mostrando cada linha do jacar, referenciando no gráfico, que é para você entender cada linha do gráfico. Você entende o nível de passo a passo que é? Então, assim, é uma peça que não dá para você terminar e falar eu não consegui fazer. Porque tem
todo tipo de assessoria possível para você fazer. E é por isso que eu falo que é tipo aula, porque muita gente entra nesses TJs justamente porque nunca fez alguma dessas técnicas. Então, quando a gente fez esse daqui, por exemplo, um monte de gente falou, eu nunca fiz mosaico em tricô, nunca fiz mosaico em tricô. Pronto, você aprendeu a fazer mosaico em tricô. Agora na misurina, eu nunca fiz jacar, será que eu vou conseguir fazer jacar? Pronto, agora você está fazendo jacar. Na love letter, eu não sei fazer renda, nunca li gráfico em renda. Pronto, agora você sabe fazer. A ideia desses TJs também é essa, é pegar peças que são muito diferentes. Coisas que muita gente fala, meu sonho é fazer, mas eu não sei fazer. Meu sonho é fazer, mas eu nunca vou conseguir. Eu pego na mão e falo, vem comigo, eu vou te mostrar, é muito simples. É simples, é o que eu sempre falo. A gente tem medo das coisas porque parece complicado. Quando você desmonta as coisas, na verdade não passa de meia tricô e laçada. É tudo meia tricô e laçada. É que o modo como o negócio é composto, concordo que às vezes a receita não ajuda, o fato de ser em inglês, às vezes o fato de que a receita pode não estar bem escrita ou bem explicada. Então é legal realmente ter esse auxílio, alguém pra gente gritar, socorro, não entendi. É assim, funciona desse jeito. Enfim, eu acho legal explicar porque eu tenho esse péssimo hábito, eu sou péssima de propaganda, então eu vou falando assim, é o TJ, é o TJ, e todo mundo acha que fica na cabeça que é um TJ, e não é só um TJ, né? São aulas, são cursos, para você realmente aprender a fazer aquela peça e a técnica daquela peça, e depois você pode fazer qualquer peça com aquela técnica, né? E aí, então, falando nisso, a gente terminou o Trinigan e tá fazendo agora a Misurina. Misurina é, como eu já mostrei para vocês, essa camiseta da Caitlin Hunter, da Boylet Knitworks, que é uma camiseta que tem uma pala em jacar, então ela tem esse detalhe em jacar. Ela tem essa pala toda com esse desenho em jacar, então jacar em duas cores. Aí entre o jacar ela tem tranças. Aqui na gola, antes do jacar, ela tem renda. E no corpo ela tem uma textura. Aliás, ela tem duas opções de textura. Então é uma peça super completinha, com várias técnicas, e uma parte da ideia de fazer essa foi isso, foi a gente juntar várias técnicas numa mesma peça. Essa blusa é uma camiseta, mas ela pode ser feita como uma blusa um pouco mais quentinha. Ela não é um casacão, né? Ela não vai ser uma peça muito pesada, porque a gente usa fio de espessura fingering para fazê-la. Mas essa daqui, por exemplo, é lã. Eu estou usando o Rocio da Fios da Fazenda, que é lã com seda. A versão original da Caitlin Hunter é lã com linho, para que seja uma peça mais leve. Apesar de ser lã, ela foi pensada mais para meia estação, tipo primavera, lá nos Estados Unidos, né? Então, o fato de ter linho ajuda a fazer a peça ser um pouco menos quente. E a seda faz isso também. A seda deixa a peça um pouco menos quente. Lembrando, nosso verão aqui no Brasil não tem como usar uma peça, por mais que ela tenha seda junto, ela é lã. Mas ela é para meia estação também. Só que daí a manga, você pode aumentá-la e fazê-la um pouco maior. Então ela não precisa ser uma camisetinha, ela pode ser uma peça de meia estação. E aí eu tô já terminando o corpo. A proposta dela é uma blusa mais curtinha. Eu já tô fazendo maior do que o da receita, mas eu acho que ainda vou crescer um pouquinho mais, e aí vou fazer a barra, e depois vou levantar os pontos das mangas para fazer as mangas. E eu tô fazendo duas versões, acho que eu já mostrei aqui, né? Eu tô fazendo essa, que é um pouquinho mais quentinha, que é com o fio Rocio, da Fios da Fazenda. E eu tô fazendo esse corpo com essa textura que tem pontinhos de tricô. E aí eu tô fazendo uma outra versão, que é uma versão com o Natural Algodão 3 cabos, 100% algodão. E eu amei. Essa versão começou porque eu fui fazer umas amostras para as pessoas, para o curso, que não estavam querendo usar lã. E aí eu falei, bom, como é que a gente... Deixa eu testar como é que fica o jacar com outros fios, né? Outras fibras. E eu adorei o resultado. E eu falei, então eu vou fazer uma para mim também. Aqui tudo ela é igual, né? Então ela tem a renda aqui em cima, o jacar em duas cores e as tranças. Mas nessa versão eu estou fazendo a segunda opção de corpo. Essas duas opções estão na receita. E essa daqui é com laçada, então ela fica bem esburacadinha, tá vendo? Essa é bem verão. E pro meu gosto, né? Ela é com fio de algodão, que é bem fresco,
Tô fazendo essas laçadinhas abertas aqui, vai ter manguinha curta. E essa daqui também tá indo bem. Essa daqui talvez eu faça um tiquinho mais curta mesmo. Essa daqui talvez eu deixe ela um pouco mais cropped, que eu acho que pode ser legal justamente para essa proposta, né? De ser uma blusa mais verão, mais leve e tal. Mas eu amei, eu fiquei impressionada. Eu nunca tinha feito jacquard em algodão. E tudo que a gente lê a respeito, sempre que você pesquisa sobre jacquard, quando você vai pesquisar, por exemplo, com europeus, com americanos, tem que fazer jacquard em lã. E tem que ser lã não tratada, não superwash, porque ela tem mais atrito. E, de preferência, uma lã que dê uma feltradinha, porque daí ela feltra por trás e não sei o quê. Tá bom. E, de repente, fica maravilhoso. Você tem que tomar certos cuidados quando você estiver fazendo jacquard com outros fios, principalmente justamente com fios que não agarram. Porque o jacquard, a gente deixa o fio passando por trás da peça. E por mais que você ancore esse fio em alguns pontos, são fios que estão passando por trás. O algodão nunca vai feltrar. Então esses fios que estão passando por trás nunca vão grudar na sua peça. Eles vão estar sempre soltos. Então você tem que tomar esse cuidado. Você pode ancorar ele, eu não ancorei muito, tá? Porque eu tomo bastante cuidado. Mas você pode ancorar ele mais vezes, para que o fio não fique muito sobrando por trás. E tomar cuidado na hora de vestir, na hora de lavar, porque nunca esse fio vai filtrar por trás, tá? Mas dá para fazer. E eu acho que assim, você sabendo as consequências, você perfeitamente pode ter uma peça assim e tomar o cuidado necessário, né? Eu tô super feliz, tô louca para terminar essas duas, porque eu acho que elas estão ficando muito legais, mais legais até do que eu imaginava. Então a Misurina a gente já está mais ou menos na metade, claro que ainda dá tempo de participar, como eu já falei, essas assessorias ficam disponíveis por 2 anos depois que você compra, então assim, agora ela é um TJ no sentido de que as coisas estão rolando, estão acontecendo, mas depois ela vira simplesmente uma assessoria, então a qualquer momento que você queira fazer essa peça, o passo a passo está lá, os vídeos estão lá, os vídeos dos encontros ficam gravados também, então você pode assistir o que foi conversado nos encontros, as dúvidas que surgiram, as ideias, as modificações que as pessoas fizeram. E, evidentemente, o grupo de WhatsApp também fica livre para participar. A hora que você compra assessoria, você tem acesso ao grupo, então você pode tirar dúvida, bater papo, sempre vai ter gente lá que ainda está fazendo. Eu, com certeza, estou lá para tirar todas as suas dúvidas, né? Então, fica valendo aí para quando você quiser fazer. E a próxima peça que a gente vai fazer, que vai começar agora, amanhã, é o Cardigan Rose. Esse eu já tinha prometido, né, faz um tempo, e agora ele vai rolar. Eu acho que agora para o frio é perfeito para rolar. É esse cardigan que eu já mostrei aqui para vocês algumas vezes, que é uma peça estilo dolman, tá vendo? Ele tem essa manga abertona. Ele é feito de lado a lado, então a gente começa aqui pelo punho e vai até o meio do corpo, então ele é feito totalmente assim na vertical. Ele é feito em 4 quadrantes, então a gente faz a parte da frente, aí faz a parte de trás de um lado, aí faz a outra parte da frente, aí a outra parte de trás, e aí depois costura, e aí depois junta para fazer o punho, para fazer a barra, para fazer essa faixa da gola, que também tem uma trança. E é uma peça linda. Sempre que eu uso, as pessoas elogiam e falam que querem fazer não sei o quê. Essa é uma peça que eu achei que era legal da gente fazer juntos, porque ela é complicadinha. O que significa? A receita é super bem escrita, então se você entende inglês, se você não tem problemas, dá para perfeitamente fazer sozinha, mas ela tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. A própria Andrea Mowry fala isso na receita. Você tá, ao mesmo tempo que você tá trocando cores, você tá fazendo aumentos, você tá fazendo trança, daí depois você precisa levar em conta várias coisas para você fazer algum tipo de modificação que você queira. Então, por exemplo, se você quiser aumentar o comprimento da sua peça, você precisa calcular antes, você precisa calcular, se você vai trocar o fio, por exemplo, você precisa calcular o tipo de aumento que você vai ter, enfim, ela tem muitas questões, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A própria Andrea fala isso na receita. E aí, no final da receita, ela fez uma planilha para a gente ir seguindo e marcando todos esses aumentos e troca de cor e trança e não sei o quê,
pra gente não se perder. Então é super intuitivo, é uma peça bem intuitiva. Mas ela tem muita coisa rolando. Então a gente vai começar a fazer, a assessoria já está na minha plataforma, à venda, quem quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu já coloquei 2 vídeos, que são os vídeos de leitura da receita, introdução do TJ, né, então explicando como que é a peça, e leitura da receita, para a gente entender como é que é aquela receita, onde que ela pode ter pequenas questões, pequenos problemas e tudo mais. E em breve eu vou gravar o vídeo de amostra e vou falar a respeito da amostra, até porque eu vou fazer uma pequena baguncinha e vou fazer um fio que é o dobro do fio pedido na receita. Então eu vou ter que fazer muitos cálculos, muitas modificações na minha peça. Mas eu expliquei isso, né, no vídeo passado. Eu me apaixonei pelo degradê do Malabrigo Rios, que é worsted, e a receita pede fio sport, que é metade da espessura do worsted. Então, assim, se eu fosse seguir a receita, eu ia ter um cardigan que ia ser quase o dobro do tamanho. Então eu vou ter que repensar os aumentos e tudo da peça para poder fazer ela de um jeito que vai funcionar com esse fio. Então eu vou ter que tomar muito cuidado na leitura da receita e tudo mais. Mas eu acho que isso pode ficar até mais interessante para a gente entender as modificações que a gente pode fazer nessa peça. E aí eu já fiz uma pequena amostra para ter uma ideia de fio e para ter uma ideia de agulha e da troca de cores e como vai ficar. Então essa daqui é a minha amostra. Essa peça, não sei se dá para ver aqui, ela é feita no reverso da malha, ou seja, aqui dentro ela é malha, tá vendo? Jersey, aqui é ponto meia, e ela é feita para ficar com os tricôs do lado de fora, tá vendo? Então a minha amostra, ó, ela tem malha de um lado, mas na verdade a frente é essa daqui, a frente é o tricô. Ela disse que um dos motivos que ela usa isso é porque o degradê fica mais coeso. Porque como tem as barriguinhas do tricô, ele ajuda a mesclar melhor a cor. Tá vendo que aqui a gente vê muito mais a listra, né? Listra muito mais marcada. E aqui ela fica menos marcada porque tem a barriguinha do tricô, né? Então a ideia é essa. A ideia é que fique um degradê bem mais coeso. Então essas são as 4 cores que eu mostrei da outra vez que eu ia usar. É o Living Coral, Peachy, Belinda e Taupe. Vai ficar super lindo. Aí a ideia é que fique que nem aqui, né? O coral para fora, terminando com o taupe aqui para dentro, assim. Aqui estão meus fiozinhos enovelados. E aí eu tava fazendo essa amostra para ver, obviamente, como que vão ficar as cores, né? A mudança de cor, mas também para ver a minha tensão. E eu tô usando, nessa amostra eu tô usando a agulha 5. Fez um tecido muito gostoso, muito macio, com super caimento, mas eu não sei se ele tá muito aberto. Eu fico com um pouco de receio, porque o ponto dessa peça é um pouco mais fechado, ele não é tão aberto. Então eu não sei se de repente vale a pena eu diminuir algum número de agulha. Eu vou fazer um teste, vou fazer uma outra amostra, daí só com uma cor, só para ver a tensão, e aí eu vejo qual que eu prefiro. E daí sim eu vou fazer todos os cálculos que eu preciso fazer para imaginar. Porque pensa assim, várias coisas. Primeiro, quantidade de pontos. Se eu puser a quantidade de pontos que ela pede para começar, eu já vou ter uma manga muito maior. Daí, a cada aumento que eu fizer, ele vai ficar ainda muito maior. Aí, eu tenho muito menos carreiras em 10 centímetros do que ela. Então, se eu fizer a taxa de aumento que ela propõe na receita, a minha manga vai ficar, acho que meu primeiro quadrante vai ficar até aqui. Porque você imagina se eu fizer todas as carreiras que tem que fazer, só que eu tenho muito menos carreira por 10 centímetros, então vai ficar enorme. Então eu preciso repensar para tirar carreiras, para tirar pontos, mas aí eu tenho que cuidar dos aumentos, de quanto em quanto tempo vou fazer aumento. Vai ser complexo. Eu provavelmente vou usar essa daqui como referência de vez em quando para ver onde que dá para pôr mais aumento e tudo mais, mas vai dar certo. Só que é isso, é super complexo, é uma matemática que a gente tem que fazer que não é a normal que a gente faz para uma peça top-down, por exemplo, que você pode simplesmente fazer um tamanho menor, 2, e
deixar o corpo, né, seguir simplesmente no seu corpo até onde você quer. Você tem que repensar um monte de cálculo, né? Mas vai dar certo. Então o TJ do Rose, TJ/assessoria do Rose, vai começar agora. Já está disponível para venda, quem quiser participar. E já tem vídeo lá na plataforma e provavelmente na semana que vem eu já começo a colocar os demais vídeos para a gente começar esse TJ, tá? Se você quiser participar, seja muito bem-vindo. Eu acho que vai ser muito legal a gente fazer esse cardigan todo mundo junto. Aí tem uma última coisa que eu estou trabalhando agora. Lembra, eu tenho milhares de projetos em andamento, mas que eu estou efetivamente trabalhando agora, que é um outro teste que eu peguei para fazer e vamos ver até onde que ele vai, que é a regata Capriccio da Zanetti. Ela vai fazer também uma regatinha super bonitinha que tem uma renda em cima e tal. E daí eu entrei no teste dela. E eu tô usando esse fio maravilhoso, que é um fio de algodão premium da Sweet Breeze Yarns, com essa cor linda. E como você pode ver, tá bem no começo, mas eu tenho até o fim do mês para terminar, então dá pra seguir. E aí, de trabalho, assim, que eu tô efetivamente fazendo, por enquanto é isso. Tem todos aqueles outros projetos que você já conhece, que você já viu, que estão todos parados, esperando. Eu tô entrando ainda na rotina, né? Como eu já falei para vocês, eu saí do meu trabalho, eu tô investindo nessa carreira autônoma relacionada ao tricô e eu ainda tô me encontrando na minha rotina, então eu ainda tô me propondo a fazer mais coisas do que eu deveria. Eu ainda não consegui largar totalmente os outros trabalhos, então eu tô fazendo uns freelas para meio que complementar a renda. E então também está me tomando um pouco de tempo. Então, assim, eu tô tateando e tô experimentando algumas coisas. O bom desses meus outros projetos parados é que são meus, então se ficar parado, vai ficar parado, não tem problema nenhum, né? Esses todos de assessoria, de TJ e de testes, esses eu tenho que tocar, eu tenho prazos, né? Mas os outros eu vou fazendo conforme o tempo vai permitindo, né? Ah, e aí eu comentei com vocês que finalmente chegaram os livros que eu comprei. Eu sigo a editora Laina, é uma editora finlandesa que é especializada em tricô, crochê, assim. Então eles começaram tendo revistas. Eles têm revistas que acho que são quadrimensais, se não me engano. E só que é isso, é uma revista, vale super a pena porque tem um monte de receita pelo preço, só que é em papel e daí é complicado de trazer, fica muito caro, enfim. Então eu admiro de longe. E daí, há uns anos atrás, eles começaram a fazer livros. E aí eles têm vários livros de pessoas conhecidas, ou talvez não tão conhecidas pra gente assim do tricô. E já várias vezes eu namoro esses livros. Só que é isso, custa o frete para trazer o livro para cá, custa o preço do livro. Então, assim, você tá pagando 2 livros. E aí, então acaba não valendo a pena, né? Só que aí, todo ano, a Laina tem uma promoção que ela chama Laina Friends, ou alguma coisa parecida, que é eles vendem livros que eles chamam de livros de segunda mão. Então são livros que tem um amassadinho, uma pequena descoloração, mas são livros que estão perfeitos, né? Não tem página faltando, não tem má impressão nem nada. São livros que acho que no transporte e tudo mais ficaram um pouco danificados. Então eles vendem um pouco mais barato. E aí eu fiz uma cotação ali, como é que ia ficar o frete, e daí teve Dia das Mães, eu ganhei um livro Dia das Mães, falei, então tá bom, então deixa eu comprar. Então eu juntei alguns e comprei 4. E o que acontece? Aqui no Brasil, livro não tem taxa de importação, tá? Livro é isento de taxa de importação. Então por que eu não compro fios, por que eu não compro mais fios internacionais? Porque fio tem em taxa de importação. E qualquer coisa acima de $50, incluindo o frete, vai para 60% do valor. Então você paga $25, por exemplo, numa meada, você paga provavelmente mais uns 25 de frete, $50, você chega aqui, você ainda tem que pagar mais uns $30 de importação. Ou seja, uma meada de $25 fica uma fortuna. Então não vale a pena trazer, importar.
Mas livro não tem taxa de importação. Então, livro a gente vai pagar um frete absurdo, mas é só o frete. E daí também, dependendo da compra que você fizer, pode ser que o frete acabe diluindo um pouco, então pode valer a pena. Enfim, eu acho que sempre é uma questão de você saber suas prioridades, né? Se você tem esse dinheiro, se você pode gastar, se vale a pena, enfim. E aí eu resolvi fazer essa compra. E aí chegou um dia antes do prazo, que legal, não sei o quê, e o cara aparece aqui na minha porta, toca a campainha. Ah, então, seus livros e tal. Olha, tem uma pequena taxa aqui de R$ 600. Eu falei, oi? Como que tem taxa? É livro. Ah, pera, não sei o quê. Não, Falei, se quiser você pode abrir para ver. Não, claro, sim. Eu vou devolver e vou pedir para eles tirarem essa taxa. Em 2 dias eu tô de volta. Falei, tá bom, obrigada, porque, né, é abrir e ver que são livros e pronto, né? Não tem que ter a taxa. E R$ 600 eu não sei de onde eles tiraram, porque eu não gastei R$ 600 nos livros. Então, assim, se a taxa é 60%, eu não sei de onde eles tiraram esse valor, não sei qual foi o cálculo que eles fizeram, mas eu nem quero saber, porque não era para ter taxa nenhuma. Então, assim, eu nem discuti o valor. Não era para ter taxa, devolvi. Devolvi, mas para eles me devolverem, né? Não é que quando a gente importa alguma coisa, se você não sabe que vai ter taxa, por exemplo, e chega aqui e você não quer pagar essa taxa, você pode devolver. Esse produto que você comprou volta pro produtor, você não vai ter o seu dinheiro de volta, porque a culpa, né? Na verdade, a responsabilidade era sua de ter pago a taxa, mas você pode recusar e não pagar, e eles devolvem. Só que no meu caso, eu não estava devolvendo para voltar para a Finlândia, eu estava devolvendo para eles tirarem a taxa de importação e me darem. E o cara falou 2 dias, eu esperei 2, esperei mais 2, aí eu recebo um e-mail de uma moça que trabalha lá na Laina falando, oi Marina, tudo bem? Teve algum problema com a sua entrega? Porque eu recebi uma mensagem da FedEx dizendo que você recusou o pagamento da taxa e que eles vão devolver os livros. Aí eu fiquei desesperada, eu falei, gente, como devolver os livros? Não é para devolver os livros, é para devolver para mim e tirar a taxa. Liguei lá na FedEx e falei, pô, não sei o que é. Aí a mocinha foi ver. Eu falei desse jeito, mas eu não briguei, então eu não gosto de brigar com as pessoas. Mas eu falei, olha, escuta, era livro, não sei o que, livro não tem taxa, tal. Deixa eu ver o que aconteceu. Aí ela falou, eu sei o que aconteceu. Na descrição da importação veio eu não lembro mais como foram as palavras dela, mas foi um dos livros. Esse livro aqui que é o da Olga Putano, veio com uma descrição que era livro de amostras de tricô, não sei o que, alguma coisa assim. E a alfândega entendeu que tinha amostra de tecido, de coisa. E qualquer coisa que não seja livro sofre importação. Eu não sei de onde eles tiraram esse valor absurdo de R$ 600. Mas eu entendi que é porque eles acharam que tinha mais coisa além de livro. Então também essa é uma coisa para você ficar atenta. Se você quiser importar livro, mas o seu livro vier com brinde, eles podem taxar porque tem coisas junto com o seu livro, tá? É livro só, que não sofre taxa de importação. Então, enfim, era o modo como estava descrito o livro que a alfândega achou que tinha alguma coisa ali que não era livro. Eu falei, gente, é só abrir o pacote e olhar, é só livro. Não, tá bom, vamos ver, não sei o quê. E daí, você pode acompanhar pelo site. Aí eu comecei a acompanhar pelo site, no dia seguinte, o meu número ali o número da compra para você acompanhar o seu pedido tinha saído do ar. Aí eu falei, putz, eu vou ter que ligar lá. Aí quando eu tava anteontem eu tava pensando em ligar, aí toca a campainha, aparece o cara da FedEx de novo. Olha, demorou, mas chegou, já tiraram a taxa. Não sei o que. Eu falei, graças a Deus. E, enfim, no final das contas deu tudo certo. Eu fiquei muito feliz de ter meus livros sem pagar o absurdo que eles estavam querendo me cobrar, que não era para cobrar, é indevido. E aí, esses aqui são os meus livros, então chegaram. Eu vou mostrar assim por alto para vocês, porque depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Muita gente me pediu para mostrar os livros por dentro. Então eu vou mostrar com calma depois, mas eu não quero fazer isso agora porque eu acho que vai ficar enorme esse vídeo e eu acho que não tem muito a ver, tá? Mas só para mostrar para vocês. Esse daqui então é o Field Notes, que é um livro de receitas da Olga Putano. Olga Putano é uma designer ucraniana que mora nos Estados Unidos e ela tem várias receitas lindas. Eu fiz dela o Scrap Yoke, eu fiz um teste para ela, né, do Scrap Yoke Pullover. E o que mais? E tô fazendo o Olga's Jacket, que ela lançou agora, que ele é todo feito em pedacinhos e tudo mais.
Só que eu fiquei apaixonada por essa blusa, a blusa da capa. E o problema é que demora para sair. Quando uma pessoa faz um... Quando uma designer lança um livro e lança... Olha que linda. Quando uma designer lança um livro, depois de 1 ano ou 2, essas receitas podem ser vendidas separadamente. Então, ainda está no prazo de que não está separado. Se você for no Ravelry e procurar por... Como chama essa? Candyland. Se você procurar por Candyland, você vai ver a página ali no Ravelry. Tá falando os fios que usa, igualzinho. Só que você não vai ver botão de compra, porque está dizendo que está no livro. Então, você tem que comprar o livro. Aí, não sei se 1 ano ou 2 depois, depende do contrato que eles têm, aí sim ela vai disponibilizar essa receita. Então, você pode comprar essa receita quando ela ficar disponível avulsa, tá? Você não tem que comprar o livro. Mas eu queria muito essa receita e tem outras receitas lindas aqui dentro que depois eu vou mostrar. Então eu falei, não, beleza. E tava com desconto, né? Então eu falei, vou comprar. Aí, esse livro aqui, no final das contas, foi o que eu ganhei de Dia das Mães. É um livro que chama Embroidery on Knits, da alemã Judith Gumlich, que é sobre bordado no tricô. Na verdade, assim, é especificamente sobre bordado no tricô, mas é sobre bordado. Ela fala sobre bordado de modo geral. E eu gostei muito porque ela fala sobre o bordado. Então, assim, eu fiz bordado uma época, eu sei um pouco de bordado, não é minha especialidade, obviamente, mas eu entendo um pouco de bordado. E eu amo, adoro. Eu não tenho tanto hábito de fazer, né? Assim, eu prefiro no meu tempo fazer tricô, mas eu gosto muito de bordar. Tanto que eu acho que a costura de tricô é uma das partes que eu mais gosto, porque meio que lembra o bordado, né? Talvez seja uma coisa da minha avó, não sei. E aí aqui ela fala muito sobre bordado. Ela fala sobre preparação do bastidor. Ela tem uma parte aqui que ela fala sobre o verso. Eu gostei tanto. Depois, quando eu falar do livro, mostrar o livro por dentro para vocês, eu vou ler. Porque eu gostei demais do que ela falou. Ela fala sobre o verso do bordado, que tem, para quem conhece, tem toda aquela polêmica de que tem que ser lindo, não sei o que e tal. E ela fala de um jeito que eu achei muito legal. E aí, no final do livro, ela tem uma ficha que a gente solta que tem todos os desenhos pra gente fazer. Todos os desenhos que ela fala aqui nesse livro, ela tem. Eu não vou abrir tudo porque ele é enorme, tá? Mas tá vendo? Tem todos os desenhos aqui, ó. E aí você pode traçar por cima e fazer os próprios desenhos dela. Eu achei tão legal. Ela tem um monte de desenho de folha, eu amo, Olha esse daqui eu quero muito fazer. Porque ele fica... Sabe aquelas pessoas que têm tatuagem aqui no colo? Eu acho tão bonito. Eu não sei se eu faria. Porque é muito grande, eu não sei, eu acho que eu tenho medo de acabar enjoando. Mas eu acho super bonito. E essa daqui numa peça, você imagina, ficaria com essa mesma aparência, sabe? Tão bonito. Ela tem bordados lindos. Eu vou mostrar também depois pra vocês. Aí, esse daqui é um livro que eu tô querendo faz muito tempo, que chama Tricô e Texturas, da Paula Pereira. Paula Pereira é uma designer brasileira, que apesar de não morar aqui no Brasil, ela é brasileira e ela lançou esse livro, deve fazer acho que uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, e ela lançou em inglês e em português, porque os livros da Laina, as pessoas podem lançar, todos eles são em inglês, mas quem quiser consegue lançar, por exemplo, na sua língua original. Então tem livros que são em alemão e português, tem livros que são em finlandês e português, e inglês. E a Paula lançou em português e em inglês. Então esse é um livro que, se você quiser, você pode comprar ele em português, que foi o que eu comprei. Eu comprei a versão em português. E a Paula veio para cá, para o Brasil, quando ela lançou, e ela fez um lançamento na novelaria. E eu quase fui, eu não lembro por que eu não fui. Eu acho que eu tive alguma coisa, um compromisso, alguma coisa assim no dia. Mas assim, sabe quando dava para ter ido e ter comprado lá e ter pego de repente o autógrafo dela, conhecido ela, mas não rolou. E aí ela tem um monte de peça linda. Ó que lindo, ó. Paula Pereira é uma designer brasileira que vive hoje com seu marido em Luanda, em Angola. Ó que lindo. Paula usa como inspiração as texturas, cores e motivos que vê à sua volta, sobretudo na arquitetura e na arte, e os transforma em pontos. Tricô e Texturas é o livro de estreia de Paula. Ela tem várias peças lindas aqui, ela tem umas camisetas, uns cardigans, e eles têm uns nomes super bonitos.
Esse daqui a Mariane da Fios da Fazenda mostrou recentemente. Ela fez essa peça com os fios da Fazenda, obviamente, em um azul super escuro e um cru. Ficou super bonita. Ela mostrou no story dela. É essa daqui, ó. Chama Lina. É linda, né? Eu amo a da capa, que tem esse monte de textura. Eu sou louca pra fazer. Mas, enfim, esse é um livro muito legal, um livrão. Todos os livros da Laina são lindos. E, assim, se você curte livro, o objeto livro, já por si vale a pena. São livros que têm capas ou de tecido ou texturizadas, super bem feito. Todas as fotos são fotos feitas com fotógrafos, são fotos com modelos, são super bonitas, sabe? Tipo, é um livro que tem um design maravilhoso. Não, né? Livros que têm design maravilhosos, assim, valem muito a pena como objetos mesmo também, se você curte. E além do que tem um monte de receita linda, né? Então, pra gente vale super a pena. E aí o último livro que eu comprei, eu confesso que foi um livro que eu comprei porque ele estava custando 5 euros. Estava muito barato, não sei por que estava tão barato. É um livro que eu já tinha visto, eu curto, mas ele não estava assim na minha lista de tipo prioridades, né? É o livro que chama Stripes, da Vera Valimachi. A Vera Valimachi é uma designer finlandesa e eu a conheço porque ela é muito amiga da Jorge Locatelli. A Jorge Locatelli e ela fizeram uma série de livrinhos de receitas há uns anos atrás. Elas estão sempre juntas e tal, e eu acabei conhecendo ela por causa disso. Mas ela é super prolífica, ela tem peças maravilhosas também e tal. E ela fez esse livro que são de peças listradas. Olha aí, Jaque, você que gosta de listras. Todas as peças dela desse livro têm listras. E eu já tinha visto, eu achei super bonito, mas assim, a Vera, como eu acho que a maioria dos finlandeses, enfim, dos escandinavos, eles têm um visual que é super clean. Eu gosto, acho bonito, mas eu já falei aqui, talvez seja um pouco clean demais para o meu gosto. Então, assim, eu prefiro comprar receitas de coisas que são um pouco mais desafiadoras, porque a impressão que eu tenho é que essas outras eu consigo fazer, assim, de olhar, ou uma coisa parecida, que não seja igual, sabe? Então, não me chama, assim, tanta atenção. Mas aí tava custando 5 euros, eu falei, tá bom, 5 euros eu acho que vale a pena. Essa é a Vera. E essa é uma das blusinhas dela. Na verdade, são muito lindas. Ela tem umas coisas com brioche, tá vendo? Eu falei que eu não ia ficar mostrando o interior dos livros, né? Então pronto, chega. É só porque não, já tem quase 1 hora de vídeo aqui e daí a gente vai ficar falando disso para sempre. Eu tenho uns outros livros da Laina que eu fui comprando em outros momentos e tal. Então eu vou fazer um vídeo só mostrando o interior desses livros, tá? Obviamente não vou mostrar nenhuma parte da receita, porque, né? Questão de copyright e tudo mais. Mas eu vou mostrar as partes que dá para mostrar, as fotos, o interior do livro e tudo mais. E vou falar das receitas, dos designers. Então eu vou juntar todos eles e aí a gente faz um vídeo só falando disso, tá bom? E aí eu comentei nos outros vídeos sobre livros que eu estava lendo. E eu acho que é legal começar a falar sobre isso porque tem algumas coisas que eu acho que são comuns a todos os tricoteiros, né? As tricoteiras. Então, tipo, gatos, cachorros e livros. Eu acho que são coisas que por algum motivo andam sempre juntas com o nosso tricô. E eu comentei sobre livros que eu estava lendo e eu vi que isso gerou bastante conversa, um monte de gente trocando as figurinhas do que estava lendo e tudo mais. Então eu quero ver se eu lembro de falar sobre isso toda vez no Tricô Diário pra gente trocar essa figurinha. A última vez que eu contei pra vocês, eu disse que à noite eu estava lendo um livro do Murakami que se chama Hard-Boiled Wonderland and the End of the World. Eu pus o link embaixo do vídeo em português, né? Eu tô lendo em inglês. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu amo Murakami, mas não estava me pegando. Eu acho que eu tenho ido dormir muito tarde, pro meu gosto. E chega no final do dia, eu tô cansada. E não era um livro que estava me dando aquela coisa de falar, ai que delícia, agora eu vou deitar e vou abrir meu livro. Sabe quando você fica com uma preguicinha e fala, eu vou dormir, hoje eu vou dormir. E de repente eu falei, poxa vida, né? Se não tá rolando, vamos trocar. E aí estreou recentemente o filme Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, com a Sally Fields. É um filme sobre uma mulher que trabalha num aquário e ela faz uma amizade improvável com um polvo e tal. Acho que tá na Netflix. E eu lembrei que eu tenho esse livro. Eu assinava, né, o Clube da Tag e eu tenho esse livro. E daí eu falei, beleza, já sei, eu vou ler. E aí eu quero falar 2 coisas legais sobre ele. Primeiro,
que ele tem esse desenho lindo na capa, que foi feito por uma pessoa que eu conheço. Quando eu trabalhava com encadernação, eu fazia muito feira, esses bazares, né, que tem de produtos artesanais e tudo mais. E uma feira eu participei do lado dela. Ela desenha ridiculamente bem. Ela tem desenhos maravilhosos. Eu tenho 2 camisetas dela, depois eu mostro. E quando eu recebi o livro, eu bati o olho e falei, ah, Nicole. Quando eu olhei, Nicole Bustamante, eu fiquei tão feliz, eu achei maravilhoso. São lindos os desenhos dela. E daí ela fez a ilustração desse livro, que eu fiquei muito feliz. E aí eu resolvi ler. Gente, eu tô adorando. Tá me pegando muito, sabe? Tipo, é isso que eu falei, é o contrário. Eu chego de noite na cama, cansada, deito e é tipo, oba, vou ler mais um capítulo, sabe? E é muito legal. Ó, eu vou ler aqui pra vocês a sinopse. O encantador, sagaz e compulsivo retrato de amizade, compreensão e esperança. Criaturas extraordinariamente brilhantes acompanham a conexão improvável entre uma viúva e um povo gigante do Pacífico. E quando um golpista chega à cidade, os 3 desvendam a verdade ligada ao desaparecimento de seu filho 30 anos atrás. Essa história e seus personagens peculiares são um lembrete gentil de que, às vezes, olhar com atenção para o passado pode abrir portas para um futuro que antes parecia impossível. Eu amei, tô adorando o livro, é muito bom, muito gostoso, muito bem escrito. E recomendo. Eu tô bem no comecinho, mas juro para vocês, recomendo, é muito legal. Os livros da TAG, a TAG funciona como um sistema de assinaturas, mas eles vendem depois os livros avulsos no site deles. Então, se você tiver interesse em algum livro, você entra em tag.com.br, TAG Experiências Literárias. Não sei, procura por TAG, não tem nem o nome aqui para vocês verem. Procura por TAG, T-A-G, e aí vocês vão encontrar. O livro, na verdade, TAG é o clube de assinatura, né? Mas é uma parceria com as editoras. Então, esse livro é da Alta Books, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, é uma editora do Rio de Janeiro. Então, se você se interessar, procura, porque é muito legal. E se você não tiver a fim de ler o livro, assiste o filme. Eu não assisti ainda, porque eu gosto de ler o livro primeiro, porque eu não quero spoilers. Mas parece que é muito legal o filme também, e aí assim que eu terminar esse eu vou assistir. E outro livro que eu terminei, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer é ouvir audiobook. Eu tinha mega problemas com audiobook, porque minha atenção ia para outro lugar, e daí eu me distraía, eu não gostava. Mas eu comecei eu não sei se foram os livros que foram me pegando, ou talvez a disciplina toda com o tricô, não sei, alguma coisa mudou, e agora eu amo ouvir audiobook. E eu gosto muito de ouvir audiobook, principalmente quando eu tô na estrada. Então, quando eu pego a estrada sozinha, sem ser com as crianças, eu vou 3 horas e meia ouvindo audiobook, juro, passa assim, ó, num segundo a viagem, é muito gostoso. E aí eu resolvi ouvir de novo, porque eu já tinha lido o Devoradores de Estrelas, que em inglês chama-se Project Hail Mary. Quando saiu, é do Andy Weir, que é o mesmo autor do filme Perdido em Marte, que em inglês chama The Martian, que é um filme que tem o Matt Damon e tudo mais. Eu assisti só o filme, não li o livro, e achei legal, eu gosto de ficção científica, então achei legal a proposta. Quando saiu esse Project Hail Mary, eu comprei ele em e-book e li no Kindle. E eu achei assim, fiquei frustrada, sabe? Porque os americanos gostam de um tipo de personagem que é o que eu gosto de chamar de cowboy do espaço, que é um cara que é perfeitamente ordinário e simples, e de repente o cara salva o mundo fazendo coisas tipo MacGyver, que você fala, cara, desculpa, nenhuma pessoa simples, normal, do nada consegue fazer essas coisas. Me incomoda um pouco esses personagens que são hiperbólicos, sabe? Tipo, gente que de repente sozinho faz coisas que você fala, não, né? Mas aí saiu o filme recentemente, né, do Devoradores de Estrela, com o Ryan Gosling, e tá todo mundo falando que o filme é muito legal, não sei o quê. E eu assino Audible, que é da Amazon, que é uma assinatura que você tem direito a vários audiobooks, né? E ele estava disponível na Audible. Eu falei, vamos dar mais uma chance, então vamos ouvir de novo. E aí eu ouvi de novo, quer dizer, aí eu ouvi, né? Eu tinha lido, aí eu ouvi. E tá bom, eu dou umas estrelinhas a mais para ele. Continua sendo um pouco o cowboy do espaço, um pouquinho demais, mas
E por hoje é só. Se você quiser participar com a gente, então, do TJ do Cardigan Rose, essa é a sua oportunidade. Vai começar agora, então se quiser pegar do comecinho, já aproveita. Entra aí no link que está aí embaixo. Se quiser tirar qualquer dúvida a respeito da assessoria, do TJ e tudo mais, pode deixar um comentário aqui embaixo, eu te respondo. E é isso, espero que daqui a 2 semanas, quando tiver o próximo tricô diário, eu tenha mais peças prontas para te mostrar. Com certeza as misurinas vão estar prontas. E eu espero que outras peças também estejam. E eu acho que por hoje é isso. Gente, bom fim de semana para vocês, boa semana. E até o fim de semana que vem com Tricotando Juntos.